Vitória aqui. Maria aqui. Eu sou o Felipe. Karen. Nicole aqui. Bem-vindos ao Pode Pode, aonde quem pode Pode! e quem não pode. Agora tá podendo! Boa tarde. Hoje eu e meu grupo iremos falar sobre o Segundo Reinado. O que foi o Segundo Império, que é a mesma coisa do Segundo Reinado? O Segundo Reinado foi o período da história brasileira, onde o Brasil foi governado por Dom Pedro II. Esse período estende-se de 1840, quando Pedro II foi coroado imperador após o golpe da maioria, e encerrou-se em 1889. Mas o que foi o golpe da maioria? Bom, vou esclarecer isso para vocês agora. O golpe da maioria, ele foi basicamente quando Dom Pedro ele assumiu o poder do governo enquanto ele ainda era de menor, que no caso, na época, era contra a legislação. Tipo, ele tinha que completar os seus 18 anos, ser uma pessoa, tipo, adulta, para conseguir assumir o poder. Só que ele não fez isso, e esse foi o golpe da maioria. Agora, para escrever um pouquinho sobre a vida de Dom Pedro II, eu passo a palavra à Vitória. Então, entrando no tópico sobre o Dom Pedro II, a gente pode começar com a infância dele, que foi bastante solitária, já que o pai dele, teve que abdicar do trono e voltar para Portugal. E como ele estava sozinho aqui no Brasil, ele começou a ser monitorado por tutores escolhidos pelo parlamento para monitorar o desenvolvimento dele como futuro imperador do Brasil. Putz, e tem aquela curiosidade lá, né, Maria? Que tu ia comentar, Eu né? sei, gente, mas meu cachorro tá latindo. Mais um integrante então para Calvo. Bom, Uma curiosidade bem legal sobre esse assunto é que o Dom Pedro II foi coroado 10 anos depois da abdicação de seu pai. Então, o Brasil ficou ali sem o imperador no governo por 10 anos. nossa, Mano, então, tipo, coitado, ele tinha 14 anos de idade e já tinha ali o poder na mão, gente. mano, imagina, tipo assim, o Brasil, 10 anos sem ninguém no governo, tá ligado? Então, Agora, de segundo tópico, a gente vai falar sobre o parlamento às avessas. Eu vou dar uma introdução sobre o que é. O chamado parlamento às avessas foi o sistema político vigente no Império do Brasil durante o Segundo Reinado. Esse sistema alternava na chefia do poder executivo entre os partidos conservador e liberal, baseados na escolha do poder moderador. Dando continuidade na Karen, o sistema alternava na chefia do poder executivo dos partidos conservador e liberal nos desejos do imperador. Exatamente, tipo assim, só para ter um esclarecimento de ideias aqui, parlamento às avessas, no seu sentido literal, seria um parlamento que faz o contrário do que deveria fazer. Ele literalmente não é um parlamento por conta de que Dom Pedro II, ele ordenava tudo lá dentro como ele bem quisesse. sim, ele chegava a escolher os integrantes do Conselho de Estado, né? E também tinha o gabinete, que ele foi dissolvido e reorganizado mais de 30 vezes durante todo o Segundo Reinado, onde os ministros eles não chegavam a ficar nem 2 anos direito no poder. Essa parte é bem legal, porque eles trocavam a cada 2 anos as pessoas, tipo, então não permanecia muito tempo ali. Sim, show de bola. Bom, então puxando aí um pouco dessa política, podemos entrar na economia? Verdade, realmente, cara. E tipo assim, como eu queria falar sobre a economia, já vou começar a dar um passo adiante aqui. Bom, a economia do Brasil naquela época do Segundo Reinado, ela era 100%, não, mentira. Aí, tipo, a economia, ela era centrada no café, porque ele foi o motor principal que conseguiu fazer ela conseguir se desenvolver, por conta de que o café, ele movimentava grande parte das exportações da,
de produtos. E, tipo assim, puxando aqui agora dados, ele puxava mais de 60% das exportações do Brasil. Mais da metade. Ou seja, ele era muito forte naquela época. E também esse feito ele não se realizou da noite para o dia, por conta de que eles testaram muitas regiões para conseguir plantar o café e desenvolver lavouras gigantes. E, tipo, primeiramente eles tentaram lá no norte do Brasil. Só que as mudas, por conta do ar seco e falta de água, elas não conseguiam se desenvolver muito. E então eles foram lá e optaram por plantar ela aqui no sul, mais próximo de Sorocaba, para ser mais exato. E lá deu bom, cara. E lá tinha as grandes fazendas com os seus barões dominando elas. E esses barões viram que isso era uma mina de ouro e começaram a plantar café em lavouras enormes, extensas. E por conta disso, por conta das suas lavouras enormes de café, eles começaram a ser chamados de barões do café. Tipo, mas só que nem tudo é mamão, tá ligado? Porque para iniciar essa alta produção de café, a primeira força motora que iniciou nos trabalhos foi a escrava, que eles utilizavam mão de obra escrava nas lavouras simplesmente porque era mais barata, mais prática e naquela época estava se tornando ilegal, só que ainda havia essa prática. Mas por conta, tipo, das leis que foram implantadas e a pressão que o Estado botou em cima deles, eles pararam com esse tipo de prática. Pararam não, diminuiu drasticamente com esse tipo de prática. Agora, só para fechar o que o Felipe falou, os lucros do café foram decorrentes às exportações que enriqueciam as fazendas e sustentavam financeiramente o Império Brasileiro. Bom, e como o café acabou aí, né, sendo um principal produto na nossa economia, acabou surgindo um período de prosperidade, que seria a Era Mauá. Esse foi um momento importante da economia brasileira, foi um de grande crescimento econômico. A Era Mauá foi caracterizada pelas ações do Barão de Mauá, Irineu Evangelista de Souza, um político e industrial brasileiro que teve grande destaque entre a burguesia industrial da história do Brasil. E dentre suas realizações e fundações, teve a construção da primeira ferrovia brasileira, que ajudava no transporte de café entre os estados. E também teve várias outras construções que tiveram ali grande importância nesse período. Então, falando um pouquinho mais sobre o Barão de Mauá, como ele era liberal e abolicionista, a Guerra do Paraguai e contra a Guerra do Paraguai, ele começou a ser alvo de sabotagens. E, então, um dos seus estaleiros, em 1857, chegou a ser incendiado pelas pessoas que eram contra os seus ideais, e ele foi nomeado mais tarde Visconde de Mauá. Ele sofria de diabetes e ele veio a falecer depois, só que ele pagou todas as suas dívidas que ele tinha com a nobreza, já que ele era contra os ideais da época. Bom, e ele tinha como principal objetivo, então, acelerar o crescimento industrial no Brasil, até porque no reinado de Dom Pedro II, ele não dava tanta atenção assim ao comércio e às indústrias. E tanto que acabou surgindo aí as ferrovias, como a Maria Olivia falou, iluminação a gás também, encanamento de esgoto e indústria naval, dentre outros aí. Cara, e esse ponto das ferrovias surgindo foi algo que impactou diretamente na economia, cara. Porque, basicamente, os cafés que eram produzidos na região de Sorocaba, eles eram quantidades extravagantes demais, cara. Era muito, 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 muito café. E, tipo, para eles serem transportados entre estados, eles foi começado a utilizar as locomotivas. E nisso também, por conta de ser mais rápido, conseguir levar mais,
impulsionou bastante a economia do Brasil. Tipo assim, porque tipo, meio que a gente levava o café das regiões que produzia até as regiões de comércio e também para o foco principal, que era o Porto de Santos, na onde ocorriam as exportações estrangeiras, que a gente levava o café através de navegações lá para a Europa, que no caso eles eram um dos nossos principais compradores na época. E isso, como eu já havia dito, as exportações eram um grande forte da economia do Brasil. Então a gente tira de conclusão disso que a Ara Mauá foi tipo o ápice da prosperidade econômica aqui no país, né, no Brasil. Realmente, velho. Agora, para dar continuidade, vamos falar sobre a Guerra do Paraguai. Então, a Guerra do Paraguai, ela foi o maior conflito armado que teve na América Latina, que foi Paraguai contra a Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança, na época, era composta por Brasil, Argentina e Uruguai. Bom, e essa guerra aí começou, né, por causa de desavenças políticas, econômicas e territoriais que acabou tendo entre as nações ali. E tipo assim, eu gostaria de ressaltar um ponto aqui também que eu acabei de lembrar, que no ponto de vista brasileiro, o estopim do conflito ocorreu quando os Paraguaienses. Dito por Felipe Henrique em maio de 2022. aprisionaram uma embarcação brasileira, o Vapor Marquês de Olinda. Esse era o nome da embarcação. Em dezembro. Calma lá, não é paraguaiense, é paraguaios. Eles aprisionaram a embarcação brasileira e, em dezembro de 864, os paraguaios atacaram Mato Grosso. E, em maio, a Argentina, o Brasil e o Uruguai se aliaram por meio do Tratado da Tríplice Aliança. Ou seja, o Brasil ficou puto, mano, por causa daquela... por causa deles meio que aprisionar a embarcação deles. E foi aí que, tipo, iniciou. Mas só que esse é o ponto de vista brasileiro. Tipo, por outros pontos de vista, pode ter, tipo, um outro lado da história. Eles aprisionaram a embarcação? Sim, cara, eles deixaram os navegantes de refém e falaram assim, a gente não vai liberar enquanto vocês não pagarem a gente. Misericórdia! Mas essa Uma embarcação era disputa de por quê? poder, então, né? É, Exatamente. E a Guerra do Paraguai encerra-se ali definitivamente quando o ditador paraguaio Francisco Solano Lopes foi morto por alguns soldados brasileiros em março de 1870. Nossa, então aí chegou ao fim dela com a morte do Sim, ditador. efetivamente. Agora, dando início a outro tópico, a gente vai falar sobre disputas políticas. Eu vou dar uma introdução sobre o tópico para darmos continuidade. A saída de Dom Pedro I do governo imperial revelou as tensões e instabilidades que marcavam o processo de formação do Estado brasileiro. Então, nessas disputas políticas, a gente pode tirar o Partido Liberal e o Partido Conservador. O Partido Liberal, ele defendia a autonomia das províncias e valorizava a representação nacional, que seria os deputados eleitos na época. E o Partido Conservador, ele priorizava um poder central forte no governo imperial. A disputa pelo poder realizada entre esses partidos era muito intensa e trouxe bastante instabilidade no império. E isso acabou quando o imperador, ele, tipo, meio que alternou a liderança dos dois partidos no gabinete. Nossa, é foda. E a administração de Dom Pedro II no gabinete foi com a maioria dos políticos no Partido Liberal, que meio que ele favorecia eles. É isso, cara.
Agora, para uma melhor Vejo vocês nos próximos episódios.